Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Estamos no nosso programa, no nosso Mais Que Som, e desde já eu quero te convidar a compartilhar o link desse programa aí com a turma da sua igreja, nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com os seus parceiros, e bora passar esse tempo juntos. Roda a vinheta, Thiagão! Luz do mundo viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer, Deus, tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos seus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cara, que gostoso, hein? Tudo bom, Eliseu? Maravilha, forte, graças a Deus. Muito Seja bom. Seja bem-vindo. Deixa eu me ajustar aqui, cara. Que agora eu sou múltiplo, agora eu sou músico, apresentador. É assim mesmo. Cara, um prazer enorme te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu. Agradeço pelo convite, viu? Gente, obrigado mesmo. Fica... Agradecer o Natan, que também foi a ponte, cara, né? Obrigado, Natan. Valeu. O Natan indicou, né, cara? Muito bom. Gente, hoje eu tô recebendo aqui o pastor Eliseu Cruz. Pastor, cantor, trainee, várias atribuições aí, né, pastor? Nós vamos aprendendo ao longo da vida, né?
Eu costumo dizer que uma pessoa, ela só não cresce dentro de uma igreja se ela realmente foi ignorante. Porque na igreja você aprende a cantar, você aprende a falar em público, você aprende a gerenciar dinheiro, porque todo ministério tem uma tesouraria. É verdade. Tem que guardar as notinhas. Tem vários ministérios dentro de uma igreja, então não tem como a pessoa não se desenvolver socialmente, profissionalmente dentro de uma igreja, se ela tiver sabedoria, se ela encarar que dentro da igreja você aprende muita coisa. Então, assim, eu digo que praticamente tudo que eu aprendi na vida surgiu a partir do meu serviço, do servir a Deus e aos meus irmãos dentro de uma comunidade, né? Eu acho que é uma reflexão que vale a pena o tempo todo, porque a gente vê vários exemplos de muita gente que ocupa lugares importantes e na arte muito mais, né? Você vê os cantores aí, a grande parte deles... Surgiu dentro da igreja. São talentos que são descobertos porque a gente vê, você mesmo acabou de compartilhar comigo aqui nos bastidores, que você é um educador, né? Desde a infância você educa as crianças na área da música. Sim. Então a musicalização, você vê, é um privilégio. Sim. Tem pessoas que, como eu, né? Eu cresci num ambiente musical, mas eu fui me interessar por cantar com 18 anos, né? Mas você imagina uma criança que já com 3, 4 anos já tá tocando na igreja, ambiente, cantando né? na igreja. Imagina quando tiver com 20. Sim. É uma potência. É muito tempo, né? De vivência musical, de experiência. E na igreja você tem um acolhimento, né? Sim. Então você tem um músico que toca pra caramba, ajudando aquele que tá começando agora. Tem paciência, né? Porque você tem aqueles que são mais experientes com os inexperientes. Exatamente. Com o tempo ali, com a ambiência, a pessoa vai aprendendo, errando, daqui a pouco acerta mais do que daqui a pouco só acerta, verdade. Aí vem outros novos, aí ele começa a discipular aquela pessoa musicalmente. Sim. E ali todo mundo vai aprendendo. Então, eu vivi muito disso dentro da igreja, né? Aprendendo, hoje ensinando, né? Então, a igreja, de uma maneira geral, quando nós falamos no processo de comunidade, ela tem uma função muito importante nas sociedades. E se o jovem, a criança, o adolescente e o adulto souber aproveitar o espaço que tem dentro da igreja, meu Deus, não tem como não crescer. Ele vai se desenvolver em qualquer área, né? Vai. Nossa, e vai se destacar. E vai se destacar, porque hoje... na educação, você citou a educação, cara, eu gosto da educação. É a sua área, né? É o que faz o meu olhinho brilhar, né? Queima, né? Mas a gente entra numa faculdade e tal e começa a estudar, é tudo muito teoria, né? A gente vê teoria, é tudo teorizado, né? Isso. E o grande desafio quando a gente termina uma faculdade é realmente cair dentro do mercado e trabalhar com isso, né? Isso. E a igreja é a oportunidade onde a gente tem de praticar e onde a gente tem a tolerância do erro, né? Onde a gente pode errar, né? Eu costumo dizer, eu aprendi muito sobre filosofia do sucesso. E na filosofia do sucesso fala o seguinte: na faculdade você aprende 80% e pratica 20%. Sim. Na vida, principalmente na igreja, você aprende 20% e pratica 80%. Ou seja, você aprende na prática. Se você for parar a pensar, uma das dos maiores aprendizados que você teve na vida foi dentro da igreja, ali tocando violão. Verdade, né? verdade. Então você aprende ali tocando e tal, e vai errando. E tem a questão da tolerância, né? E mais do que isso, você tem uma comunidade toda dizendo: vai lá, meu filho, vai lá, vai dar certo. E é tão importante quando você vê esse apoio principalmente as pessoas não julgando, né? Errou, mas da próxima você vai conseguir. Aí tem os musicais, aí tem a apresentação no domingo, errou, a pessoa fica decepcionada. Não, fica tranquilo. No próximo no meio encaixa. Da semana a gente estuda, domingo que vem você canta de novo. A pessoa vai cantando, tenta de novo, até que consegue. E é tão interessante, né, essa experiência que nós vivemos dentro da igreja, né? E assim, já entramos bem no papo, né? A gente vê várias coisas, né, do pastor Eliseu. A gente vê o pastor Eliseu, sim, quando a gente bate papo. Os bastidores aqui foram faz um tempo que a gente já se encontrou e agora que a gente começou a gravar. Mas mostra o pastor Eliseu, aquela pessoa que tem esse olhar no discipulado, tem esse calor pelas almas, né? Sim. Pelas pessoas. E aí a gente vê um outro também, que é o cantor. Isso. Você disse que começou a cantar com 18 anos. Isso. Com 18 anos eu ouvi um cantor chamado Robson Nascimento cantando com a Aline Barros, uma música. Aquela música: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Bem antiga, né? Sim. Essa música explodiu lá em 98, né? Sim. Eu tinha 18 anos.
Olha quanto tempo passa rápido. Vai entregando. E aí eu ouvi essa canção e eu fiquei apaixonado pelo timbre do Robson Nascimento, né? E eu fui cantar essa música, claro, muito mal, né? Sim. Mas eu comecei a cantar, na época, minha irmã, na igreja que nós frequentávamos lá em São Paulo, quando a gente morava lá, ela era líder do Ministério de Louvor. E ela falou assim, Eliseu, canta essa música, né? E eu fui e cantei, né? E aí eu me apaixonei, falei, uau, eu preciso aprender a cantar, né? Porque eu percebi que eu não tinha habilidade. Sim. E até uma das coisas que a gente estava comentando aqui é que tem muita gente que fala assim, eu não nasci com o dom, né? Só que dentro de nós sentimos um impulso. Eu sentia um impulso para cantar. E eu aprendi num livro do Wallace The World chamado A Ciência de Ficar Rico. Ele fala o seguinte, um impulso que a gente sente dentro de nós, um desejo muito forte, mesmo que você não veja capacidade, habilidade e desenvolvimento, é um impulso de Deus, né, dentro de nós à procura de expressão. Deus quer se expressar por meio de nós. E aí a gente olha, peraí, eu não tenho essa habilidade. Então eu ia para um agudo, não conseguia fazer. Não tinha afinação. Era ruim de tempo. Então eu tava aqui, tipo, és totalmente amável, totalmente digno. Já dava de ritmo, né? Que não é um problema incomum, né? Então tinha isso, a questão da afinação, questão de ajustar a minha voz, ter domínio sobre a voz, agudos. Então eu não tinha, né, esse domínio todo. E eu pensei, eu preciso aprender. Né? Só que aí eu não via possibilidade. Aqui nós estamos em Cosmópolis, né? Eu morava aqui em Cosmópolis, depois nós mudamos, nesse mesmo ano que eu tive esse desejo de começar a cantar, que foi em 98, nós mudamos para cá, para Cosmópolis de São Paulo para cá. E quando eu estava aqui, eu lembro que estava iniciando o ano de 99 e eu comecei a cantar na igreja, só que eu não tinha essa habilidade. E esse desejo, como eu disse, é um impulso da possibilidade à procura de expressão. Então, embora eu não tenha aquela capacidade, eu via dentro de mim a possibilidade. Então, eu lembro que eu comecei a cantar aqui com você, eu me lembrei de como tudo começou. Eu estava na pia da minha casa, conversando com a minha irmã, reclamando. Porque uma das coisas que o ser humano mais faz é reclamar, com né? facilidade. E eu estava reclamando, falei, puxa vida, eu não tenho uma oportunidade para cantar, né? E minha irmã, desde os 6 anos ela cantava. Sim. Meu irmão tinha uma vivência muito maior. Desde criança também cantou. Então eles tinham um desenvolvimento muito grande musical, cantavam muito bem. Já tinha uma habilidade. Isso, então eles chegaram aqui e já foram se enturmando, cantando e eu ali de lado, chupando o dedo. E aí eu falei, puxa, ninguém me oferece uma oportunidade. E naquele momento acendeu uma luz. Pum. Eu tenho que aprender. Então, eu comecei a procurar aqui em Cosmópolis, não tinha professor de técnica vocal. Campinas tinha a Unicamp, né? Sim. Eu tinha que fazer o vestibular, passar, até começar a estudar. E não é simples, né? Não é uma coisa aqui que você vai daqui, eu vou ali em Campinas fazer um vestibular e vou entrar na faculdade. Chega lá e fala, eu vim aqui aprender a cantar. Não é assim. E aí, eu me lembro que, na época, eu conheci um pessoal de Americana, né? E o Paulo César Baruch. Sabe o Paulo César Baruch? Sim. Ele morava aqui em Americana. Ele era da Igreja Assembleia de Deus aqui em Americana, o pai dele era pastor aqui. E aí um amigo meu falou, pô, vamos lá conhecer o Baruch e tal. Ele não era conhecido no Brasil, ele só era conhecido em Americana. Sim. Né? E aí eu fui lá, conheci ele, um cara super gentil, a mesma pessoa que você vê hoje, ele era lá. A mesma pessoa que ele era lá, ele é hoje. Ele é uma inspiração para mim. E aí eu perguntei para ele se ele dava aula de técnica vocal, ele falou que até o momento ele estava dando, mas ele estava parando porque ele ia mudar para São Paulo, começando a carreira dele, né? O ministério dele de expansão. E ele me indicou um cantor que eu gostava, que é o Robson Nascimento. Uhum. Aí eu fui para São Paulo fazer aula com ele. Aí fiz um tempo, né? Depois eu conheci um outro professor, que foi professor do Robson Nascimento, foi o Isabê. Aí eu fiz aula com ele, né? Aí depois eu conheci o Tom Carf lá no começo. Só né? fera! Isso, aí fiz aula com o Tom Carf também, né? Então aprendi muito. O Tom Carf, assim, me ensinou demais. E depois, obviamente, que eu comecei a comprar métodos americanos, comecei a estudar. Nesse meio de tempo, apareceu uma pessoa lá em casa, aqui em Cosmópolis, né? Apareceu uma pessoa lá e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que você está fazendo aula lá em São Paulo. Dá aula para mim.
Eu falei, eu? Eu não sei nem pra mim. Eu tô numa busca incessante. Eu não sei nem pra mim, como é que eu vou ensinar? Ela falou assim, não, o que você souber pra mim já tá suficiente. Eu não sabia nem como cobrar, né? E ela falou, não, por favor, me dá aula do que você souber. E eu comecei a dar aula pra ela. Comprei um tecladinho, não sabia tocar, né? Aí eu comecei a fazer aula de teclado também e fui me desenvolvendo. Nisso, as pessoas começaram a me convidar. Eles, vem aqui na nossa igreja cantar, vamos tal. E aí começou e eu comecei a me desenvolver. Em 2002, eu fui para Paulínia, comecei a frequentar a comunidade Inici, que é a igreja que eu frequento até hoje. Inclusive, tive uma formação teológica e hoje eu sou pastor do Ministério Musical lá. E ali eu comecei a desenvolver um projeto com coral, gravamos um CD. Depois desenvolvi um projeto pessoal também, gravei um segundo CD. E onde a gente consegue encontrar esses CDs? Hoje, assim, né? Eu tenho vários vídeos no YouTube. Você consegue encontrar lá, digitou lá Eliseu com Z, Eliseu Cruz. Gente, entra lá, se inscreve no canal. Se inscreve lá no canal, já ativa o sininho das notificações lá. E aí você vai ver, tem muitas canções lá, né? Que eu gravei. Né? E foi um período assim de muito aprendizado. Então eu tive muitas conexões, conheci o pessoal lá do Raiz Coral, lá em São Paulo, com o Tom Carf, né? Nesse meio tempo até teve um dia que eu estava fazendo aula com o Tom Carf e eles iam fazer uma participação com o Kirk Franklin. Legal. E nesse dia eu tava lá, acabei conhecendo o Kirk Franklin lá. Eu lembro dessa época que ele veio pro Brasil. Isso. Então, acabei me envolvendo com muita gente, né, conhecendo muitos artistas, muitas pessoas que hoje se despontaram, né, no cenário nacional, como adoradores, como músicos, cantores, né? Então foi um período de grande aprendizado. Sim. E até aquilo que a gente tava falando, um conselho para você que tá começando agora. Você pegou o violão na mão, começou a estudar agora. Eu sei que você quer ter grandes resultados, tocando violão, cantando, tocando bateria, com contrabaixo, um teclado, um ministério de louvor aí na sua igreja, você é uma pessoa que faz parte, mas você não vê desenvolvimento. O que você tem que fazer? Você pode sentar e reclamar, resmungar, né, e falar... Que você não tem o dom. Eu não tenho dom. Deus não me chamou. Isso. Como é muito, muito difícil, aqui na igreja ninguém sabe tocar. Ou você pode olhar para você e falar, eu preciso aprender. Eu comecei a me desenvolver também como pianista, como tecladista, quando nós estávamos na igreja e teve um músico que precisou sair para trabalhar. E aí chegou a sua vez. E aí eu falei, precisamos de tecladista. E aí eu falei, não tem. É agora. Eu falei, eu vou me enfiar nisso. Eu vou começar a aprender. Eu sabia algumas notas e fui errando. E errava muito. Errava muito mais que acertava. E errava ao vivo. E como você disse, na igreja tem esse processo da tolerância. Sim. Então isso me favoreceu, porque ali eu comecei a aprender a tocar. Sim. Isso começou a me ajudar também nos ensaios. Já ajuda na prática vocal. Já começa a adquirir um conhecimento diferente, isso, mais de harmonia. avançado, de harmonia pro canto. E pastor, eu vou te chamando de pastor, de Eliseu aqui, a gente vai encaixando. Mas tem uma coisa que eu achei, duas coisas, na verdade, que eu achei bem interessantes na sua fala. A primeira delas é o ponto de inspiração, né? Ali ouvindo a música. Os anos 90 a década, né? Dos anos 90 foi importantíssimo pra música gospel. Muito. Tem muitas canções, né? E muita coisa boa. A gente vai até tocar alguma coisa. Vamos tocar uma. Mas são duas coisas. A primeira, o ouvido ao chamado, né? Sentiu o impulso, sentiu a vontade e realmente se lançou. Se lançou. Se você tá assistindo a gente e tá sentindo o chamado, tá se sentindo impulsionado, se lance. Entra no negócio e vai em frente. E o segundo é que existiam boas referências, né? Sim. Boas referências. Ouviu uma música que era uma boa música, com uma produção que era atrativa. Muito inspiradora. Deus ele tá interessado no seu coração. Isso, ponto. Claro. Ponto. Deus ele tá interessado no seu coração. Mas se não fosse essa produção, se não fosse esse trabalho do Robson Nascimento, né, com a Aline Barros, que foi um trabalho excelente, a música é conhecida até hoje, quantas pessoas seriam alcançadas, né? É verdade. Então, são duas coisas, né? O primeiro, o ouvido ao chamado, a atenção ao chamado, e o segundo foi uma boa referência. Eu acho que a gente tem fala para dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que sente chamado, que quer fazer,
mas que ainda não tem a habilidade. Isso. Deus, ele realmente tá te chamando. Se isso tá no coração, é Deus. É importante, porque você pega o instrumento e você sente o impulso, mas você não sente a habilidade. Sim, sim. Isso é natural, isso faz parte do processo. Claro, então, claro. Nós estamos numa cultura hoje onde... Que é tudo pronto. É fast food. Então você quer tocar uma canção no domingo com 3 meses de estudo. Você se frustra porque não alcançou o resultado em 3 meses. Exatamente. E gente, vende curso nós aí. Nós não aprendemos a andar em menos de um ano. Aprenda piano em 7 meses. Isso, não existe isso. E o segundo ponto é da inspiração. Você que já tá inserido nisso. Você que já tem uma habilidade musical, sirva de inspiração. Isso. Componha, faça sua música. Isso. Dê mídia, né, para suas coisas. Eu há um tempo atrás, eu tava ouvindo uma gravação de voz, só voz, do Michael Jackson no estúdio. Sim. Eu vou abrir esse parênteses aqui, é um artista não cristão, sim, né? Mas na hora que eu ouvi aquele cara, eu fiquei todo arrepiado. É fenomenal, excelente, excelente. Ele dando 200% do que ele podia dar. Se você ouvir a gravação, qualquer um pode colocar lá no YouTube, Michael Jackson, tipo voice, alguma coisa assim do tipo, ou só a voz. É uma característica dos grandes artistas. Isso. E ele gravando ali, e mostra ele gravando a capela. O como ele tá cantando. Não é cantar, é como ele tá cantando. E quando eu vi aquele artista fazendo aquilo, sem a inspiração do Espírito Santo, eu falei, se ele tá fazendo isso sem inspiração, por que eu não posso fazer isso para o reino? Sim. Entendeu? Entregar o máximo. Que eu aprendi... Se esse trabalho carnal entrega esse resultado, e o trabalho que é espiritual? Por que a gente não pode entregar do trono? O excelente? Cara, deu vontade até de cantar. Vamos tocar. Vamos cantar? Então, vamos tocar? Inclusive, nós temos aqui um set list aqui, né? Temos um set list. Essa música é uma dessas músicas, né? Sim. Dos anos 90. Eu acho que o pessoal não conhece. Não, eu acho que... Coloca aí nos comentários se você conhece essa música. Não conhece. Mas se conhece, canta. Canta junto. Empurra o sofá da sua casa aí, fica em pé. Abra seu coração nesse momento e cante assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Deus, meu Deus, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Os filhos seus se alegram em ti, Senhor.
grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, somente diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Céu. Ei, gostoso, hein, cara? Muito bom. Cara, essa música é topíssima, né? Essa música cabe em todo o Ministério de Louvor, né? Cabe. Tá em dúvida, coloca grande. Essa música você canta num pequeno grupo, numa reunião familiar, numa igreja, no Ministério de Louvor, no culto de domingo, culto de sábado, culto de jovens, culto de idosos, de mulheres, de homens. É o tipo de canção que ela é congregacional. Sim. E ela abrange assim, todos os públicos, né, todas as comunidades, porque ela tá falando de quem é o Senhor, né? Sim, cara. Eu acho que é o tipo de música que ela não é humana, sabe? Eu acho que Deus planta no coração. A música é do Ademar de Campos, eu acho que Deus plantou no coração dele. Não é dele não, cara. Isso aqui não é coisa dele não. Isso é coisa do Espírito, cara. É coisa do reino, é coisa que é de cima pra baixo, né? É o tipo de música que é eterna, né? Sim, cara. Ela ultrapassa gerações, Sim. Meus filhos, seus filhos vão cantar, Sim. Né? São canções que não... Porque existe uma diferença entre a canção comercial, Verdade. Que é aquela que aproveita o momento, né? E tem a canção que vem do alto, né? Sim. Que ela não somente ela traz resultado, né? Tanto de streaming, de views financeiro, mas também ela traz uma transformação espiritual, né? Sim. Mental, né? Então, até quando a gente estava falando sobre aprender o teclado, eu comecei a pensar que foi exatamente nesse momento quando eu comecei a me interessar também pela composição. Eu tenho muitas músicas que eu já compus. Recentemente compus uma outra música, já foi produzida, só tá faltando gravar o clipe. Legal. Logo nós vamos lançar, né? E eu comecei a me interessar pela ministração porque eu percebi que o ministério tem que ser levado muito a sério. Eu comecei a ver que tem muitas pessoas que usam o dom para si. E tem uma minoria que se permite ser um instrumento de Deus para o reino. Sim. Né? E quando eu vi que Deus tinha esse chamado para mim, da adoração, música, palavra, eu comecei a sentir um peso de responsabilidade. Porque eu falei, eu estou levando o nome do Senhor. E é tão importante quando nós, inclusive você que está começando agora, ou você que já é um líder do Ministério de Louvor, já é músico, já é cantor, já é ministro, você cair em si, tomar essa consciência de que Deus quer se expressar por meio de você.
Tem uma frase que eu gosto muito do Wallace The Walrus também, que ele fala assim: Deus quer mãos para construir estruturas maravilhosas, para pintar quadros gloriosos, para tocar canções maravilhosas, harmoniosas. Deus quer olhos para ver as suas belezas. Deus quer pés para caminhar pelos lugares e contemplar as maravilhas do Senhor. Deus quer boca para dizer poderosas verdades e canções, cantar canções maravilhosas. Ou seja, Deus quer se revelar por meio de nós. Então, um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida foi quando eu entendi o que é glória. Glória é o peso total de alguma determinada coisa. Por exemplo, se eu pegar uma semente aqui de manga. Sim. Eu pego uma semente de manga e eu olho para ela e eu posso ver simplesmente uma semente. Se eu deixar ela aqui no chão, não vai acontecer nada. Eu vou voltar daqui 10 anos e ela já desapareceu. Mas se eu plantar ela aqui, nesse gramado lindo que tem aqui, né? Nascer uma árvore. Inclusive, a maior árvore que tem ali, acho que é de manga. É uma mangueirona, né? Então você pega, imagina a primeira colheita, ao invés de você jogar as sementes fora, você replanta. Depois, na próxima colheita, você pega todas as sementes e replanta. Dentro de pouco tempo, você tem uma grande fazenda de manga. Sim. Em alguns anos, você tem uma propriedade enorme fazendo colheitas e colheitas. Ou seja, tudo isso partindo de uma única manga. Sim. Quando eu entendi isso, que glória é o peso total de uma determinada coisa, porque você não sabe qual que é o peso total de uma semente de manga até que ela seja semeada. Sim. Então, você também não sabe qual o peso total que você carrega dentro de si, a não ser que você seja semeado. Seja em missões, seja no pastorado, seja na música, né? Seja na composição, na interpretação, na sonorização, no arranjo, para tudo. E quando você começa a semear a sua vida, o que é semear a minha vida? É você cair para dentro de um processo onde você vai aprender como desenvolver o seu dom, entendendo que o seu dom é uma forma de Deus expressar a glória dele através da sua vida. Você imagina que um artista, como a gente acabou de falar do Michael Jackson, ele movia multidões. Mas homens também, ungidos por Deus, como o apóstolo Paulo, movimentou uma geração. Por século, várias gerações, né? Hoje Muitas de gerações. manhã, eu estava lendo aqui a palavra de Deus e ouvindo as frases, os versículos, as palavras que foram escritas lá atrás. Então, uma composição como essa grande ao Senhor, a gente não sabe até onde ela vai. Até onde ela vai. E eu acho que tudo isso tem uma característica muito grande. E eu acho que dá até pra gente tocar outra música. Sim. De um tempo, até do nosso tempo, onde as coisas elas são feitas para um propósito que não é artístico somente. Sim. Então, essa canção que nós cantamos, o Grande, ela foi feita para uma comunidade cantar. Isso. Ela faz parte de um serviço de canto, né? Um serviço comunitário. A gente é peteca, né? Opa, com certeza. A gente é sapato de fogo. Sapato de fogo. E a gente é de um tempo, cara, por exemplo. Vamos lá. Ó. A gente tem um inário aqui na nossa denominação, que é o Inário Brados de Júbilo. Sim. E tem uma canção nele que é de um inário que com certeza você conhece, sendo bom pentecostal que é. Sim. Por exemplo, essa música aqui, ó. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei,
entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao teu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, yeah! Aí já dá pra já posso estar. Aí vai, né? Mas eu acho que é um exemplo de música feita para as pessoas, que Isso. canta a história. Por exemplo, essa música, ela fala sobre o amor de Jesus Cristo, ela fala sobre quão é difícil anunciar o evangelho. Sim. Só que mesmo assim... Ela fala sobre Cara, o final, né? Quando o povo israelita exatamente. se consertar com o Senhor. E o lance e a mensagem da música é tipo... Deus é digno de louvor, e é paz, é É tranquilidade. o nosso Rei, é o nosso bom pastor, nosso Senhor. Exatamente. É um tempo que música é feita pra falar sobre as coisas da comunidade. E a gente Isso. pode pegar tantas outras, né? Dá pra puxar uma Uma das antigas. uma que não tá na lista. Mas, cara, o próprio Grande, né? Ele tem essa característica. Mas uma música que hoje ela é usada meio na zoeira, né? Mas é o próprio... deixa eu ver. Caminhando vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça, e assim vai, né? Ela faz parte do pensamento daquela comunidade, do que aquela Isso. comunidade entende sobre o reino de Deus. Isso. E tudo mais, né? Tem uma história, um contexto ali todo por detrás, né? Exatamente. Pode ter entrado um pouco em desuso por causa do ritmo, porque ele foi pensado naquela cultura, né? Sim. Mas ele traz grandes riquezas para nós hoje, para como a gente pode pensar na nossa cultura de uma forma onde isso seja acessível, onde isso facilite a mensagem do evangelho a chegar. E como eu, enquanto artista cristão, quanto eu posso melhorar para que as pessoas entendam aquilo que é motivo de glória para mim, que é o quê? É a salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Eu entendo também que a música ela tem esse viés de levar as pessoas realmente a ter um novo nível de consciência, porque ela acalma o coração, né? Sim. Você pode ver que ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ele estava me falando sobre um tempo que ele estava passando por uma luta para vencer o alcoolismo. Ele era alcoólatra e ele conheceu Jesus. Ele estava lutando e ele falou que quando ele foi para a igreja, e ele começou a ouvir aquela música da Ludmilla Ferber. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Então, quando ele começou a ouvir aquela música, ele falou, foi pra ele. Essa música é pra mim. Então, a gente vai se identificando com uma determinada canção e ela faz parte da nossa trajetória. Meu pastor mesmo, ele fala que no dia que ele foi à igreja,
Ele foi na igreja assim, sabe, aleatório, tinha uma pessoa que ele se interessava, ele foi junto com essa pessoa. Até que ele ouviu uma música, essa música começou a tocar ali na igreja e entrou no coração dele. Quando ele viu, ele estava lá na frente, prostrado. O Senhor tomou ele naquele momento. Sim. Né? Então, músicas como aquela... Que testemunho, né, cara? É incrível. Músicas como aquela Tocou-me, Jesus. Tenta ver, Antônio. Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Esse é o tipo de música. Agora que eu achei o tom, vamos fazer de novo. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, olha que mensagem, livrou-me da escuridão. Olha que mensagem, uma música tão pequena, mas ó, um toque. Aquela música também, basta, essa, a mesma música, basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada. Essa é de vigília, hein? Essa é de vigília, do poder, né? Se a noite escurecer, tua mão me limpará. Passa que me toque, Senhor. Não é verdade? Então canções como essa salvou muita gente. Tem uma música que eu me lembro, tinha uma pessoa que ela saiu de casa, ela foi se suicidar. E aí, dá um Lá maior. Ela ligou o rádio. Ela ouviu uma voz dentro dela, falou: liga o rádio. E ela começou, e estava cantando uma música do Paulo Baruch, aquela: quanto amor ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Imagina a pessoa ouvindo isso. Sou tão precioso para Deus. Eu achava que eu não valia nada, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Aí eu entrego. Ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Essa pessoa sai daquele ambiente de morte, uma ponte, aceita o amor de Jesus, sente o valor que ela tem para Deus, que até então ela achava que ela não valia nada. Ela encontrou um valor em Deus, Deus a ama. E hoje ela anuncia a palavra do Senhor justamente para transmitir esse amor que vem de ti, né? Então, olha como uma música é capaz de transformar uma pessoa. Por isso, da necessidade de você, você, cada um de nós, termos esse encontro com Deus
estudarmos a música, termos essa afinação com Deus, compor canções inspiradoras, não canções puramente comerciais, mas canções que realmente tocam o coração. Porque é uma música que a pessoa está ali para se jogar de uma ponte. Ela é salva pelo Senhor através da sua canção e ela vai poder contar esse testemunho para todo mundo. Aí valeu a pena, né? Olha, esse é o chamado de Deus para você. Exatamente. Tá acompanhando a gente, que já começou, que ainda vai começar, que tá no auge ou que tá desanimado. Esse é o chamado de Deus para você. Pastor, a gente chegamos no fim já. Uma bênção. Rápido, né? Passa muito rápido. Uma bênção. Uma bênção recebê-lo aqui. Muito feliz mesmo. Eu tenho certeza, pelo menos a minha edificou muito a sua presença aqui, a sua fala. E eu tenho certeza que a turma que acompanha a gente aqui no Mais Que Som tem um conteúdo enriquecedor, inspirador e que Deus ele tem muito a fazer na vida da gente. Amém. A gente tem um desafio aqui. Sim. A gente tem um desafio. Esse desafio é o Mais Que Som em uma palavra. Não dá pra fugir. Tem que dizer Mais Que Som em uma palavra. Antes que a gente ore, eu vou pedir para que você ore também pra gente encerrar, mas eu queria que você deixasse mais uma vez, reforçasse as suas redes sociais, Sim. o trabalho que você faz aí de consultoria para cantores, Sim. de aula aí para vocais, grupos de louvor. Então eu queria que você desse uma palavrinha aí para nossa turma que acompanha a gente aqui no Mais Que Som. Tá joia. Como eu disse, eu me capacitei para isso, né? E hoje eu dou aula individual, né? Aula de técnica vocal, né? Como a gente estava conversando até nos bastidores, uma das atribuições que eu tenho como um valor as pessoas têm que aprender rápido. Então, para mim, a aula tem que ser um aprendizado acelerado. Então, as aulas que eu dou é com aprendizado acelerado, até por isso que os cantores da nossa região aqui acabam vindo fazer aula comigo. Dou aula para... Tem até uma cantora amiga minha, Marina Bittencourt, se ela estiver me ouvindo aí, eu vou até compartilhar esse vídeo para ela. Ela faz aula lá dos Estados Unidos, faz aula comigo segunda e sexta-feira, né? Amanhã ela vai fazer aula comigo. Então, eu dou aula online, aula presencial. Também capacito o Ministério de Louvor, você que está com a sua igreja, que você percebe que ali não está harmonizando o Ministério de Louvor, os back vocais, as pessoas estão ali, né? Eu faço esse trabalho, inclusive ali em Barão Geraldo, na Igreja Adventista da Promessa. Um beijo para todos aí, pastor Clebinho, o Clebinho lá do Ministério de Louvor. O Clebinho da Promessa é dinossauro, viu, cara? Né? Então, um abraço, Clebinho. Para todos vocês aí, né, de Barão Geraldo, que tem crescido, graças a Deus, muito, desenvolvido muito. Então, eu tenho esse trabalho. Além disso, eu desenvolvi uma área que eu tive em 2010, eu tive uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu acabei, por ter medo de expor vulnerabilidade, eu acabei me tornando uma pessoa ansiosa, depois passei por pânico, depressão. E a partir desse momento eu comecei a estudar, Deus me despertou para estudar sobre desenvolvimento pessoal. Então eu comecei a estudar muito dentro dessa área e hoje atendo também como terapeuta, atendo muitos pastores, muitos líderes, ministros, atendo muitos empresários. Então eu também atuo nessa área de desenvolvimento pessoal, é uma área que eu também atuo. Então se você sentir algum tipo de dificuldade e queira se desenvolver como líder, como pessoa, como ser humano, também atingir o máximo do seu potencial, também posso te auxiliar nessa área. E minhas redes sociais, você pode procurar lá no YouTube, Eliseu Cruz, youtube.com/Eliseu Cruz, no Instagram também, @Eliseu Cruz, só me procurar lá, me chamar, que eu posso te ajudar, posso contribuir com a sua vida, com o seu desenvolvimento, com a sua carreira musical, também direção, né, no estúdio, enfim, eu atuo tanto na área musical quanto nessa área de desenvolvimento pessoal. Muito bom, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. E você fez um desafio, né? Tem um desafio, mas vamos orar antes. Tem que orar para Deus iluminar. Amém. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Espero que isso aconteça de novo, muitas vezes. Estou à disposição. Cantando, falando, ajudando a gente aqui. E que Deus abençoe seu ministério. Amém. Lá em Barão Geraldo, todos os outros lugares que você atende. Um abraço especial para os seus alunos. Isso, obrigado, meus alunos. Um abraço especial para vocês. Inclusive, eu sou casado com a Flávia, minha esposa, né?
pai do André, que tem 6 anos. Faz aí, manda beijo pra todo beijo mundo aí. Pra minha esposa Flávia, pro meu filho André, pra toda a comunidade Inicia ali em Paulínia, a igreja que eu frequento, né? E é tão bom que nós venhamos abrir as fronteiras pra gente poder compartilhar, né? Verdade. Da palavra de Deus, compartilhar do nosso dom. E com isso, o reino cresce, né? A Bíblia diz, um só Deus e Pai de todos, Isso. o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso. Que e é tão bom que os irmãos vivam em comunhão. Para de brigar nas igrejas. Isso aí. Pastor, o senhor ore então pra gente terminar, por favor? Vamos orar. Pai, eu sou grato a Ti por este momento tão precioso que nós tivemos aqui, de conversa, de diálogo, de adoração também. Sou grato a Ti, Senhor, por cada vida, por cada homem, mulher, adulto, criança, que ouviu, que assistiu e que foi impactado pela palavra, pelas canções. E eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor desperte os corações, desperte as vidas para o ministério da adoração. Amém. Para o ministério que é tão importante, que o Senhor estabeleceu para que venhamos unir a comunidade para nos relacionarmos contigo. É tão importante esse relacionamento. E como é bom quando nós começamos a cantar aquelas canções e em algum momento estamos com raiva, ansioso, preocupado, inseguro, e quando nós começamos a cantar aquelas canções, invadem o nosso interior e nos traz uma paz tão poderosa. E assim como Davi cantava nos campos, depois no palácio, e ele te adorava com salmos e cânticos espirituais, Senhor, desperte o teu povo para que nós venhamos, tanto ao amanhecer quanto ao anoitecer, ao entardecer, temos canções nos nossos lábios que são fruto dos lábios que glorificam e exaltam o teu santo nome. Desperta-nos para a adoração, para o relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, mais que som e uma palavra. Relacionamento. É mais que som, é adoração. Até semana que vem, hein?